Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz estejam com cada um de vocês. Queria dar as boas-vindas novamente à Lilian, mãe da Kive, que nos visita nesse final de semana. Espero que você e sua casa estejam todos bem, minha querida irmã. Seja muito bem-vinda. Um abraço ao pastor Ribamar. Irmãos e irmãs, eu gostaria de, nessa manhã, convidar vocês para a gente pensar sobre o seguinte tema. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, e nós chegamos no capítulo 2, no verso 13 a 17, mas nós não vamos ler ainda esse texto. A meditação dessa manhã que eu gostaria de fazer com vocês é a respeito do cristão e o testemunho diante das autoridades. O cristão e o testemunho diante das autoridades. Eu gostaria de começar com algumas palavras introdutórias, para a gente poder chegar no texto depois de Pedro. Há textos no Novo Testamento que foram, a gente poderia dizer, por assim dizer, abusados ou mal interpretados quanto a poderes constituídos, e um deles é Romanos, capítulo 13, do verso 1 a 7. Esse é um dos textos que erroneamente foi utilizado pelos cristãos para ficar em silêncio diante dos governos tiranos, governos totalitários, governos autoritários. A gente poderia lembrar, por exemplo, de um momento do governo militar no Brasil, em que muitas vezes a igreja utilizava o texto de Romanos para dizer, olha, a gente tem que ficar calado, a gente tem que se aliar àquilo que o governo faz. Por que não lembrar também da Alemanha, na década de 30, quando Hitler ele toma o poder e os cristãos na Alemanha, especialmente os luteranos, os de tradição luterana, eles apoiaram a ascensão do Partido Socialista ao poder. E muitas vezes se ouviam no púlpito das igrejas Romanos 13, de 1 a 7. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você está vendo aí algumas projeções. O Marcos pode ir passando, o verso 2, 3, à medida que os irmãos vão olhando. Bom, Paulo, nesse texto, irmãos e irmãs, ele, longe de criar uma justificativa para a passividade diante dos poderes, Paulo, ele lida com a ideia de um governo ideal. Então, em Romanos, o poder pertence exclusivamente a Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus, que procede do próprio Deus. E as autoridades, elas são instituídas, então, por Deus. É Ele que as institui. É Ele que as coloca, para servirem de proteção aos bons contra os maus e para permitirem, e para punirem, os maus quando assim for necessário e compensarem aqueles que fazem o bem. Então, Paulo, ele usa duas palavras-chave aqui. Ele vai lembrar que a autoridade ideal, a autoridade de Deus, ou a autoridade que Deus estabelece, ela precisa ser ministra, isto é, diácona, daqueles que fazem o bem, e serva daqueles que honram a Deus. Bem, Romanos 13, de 1 a 7, irmãos e irmãs, não nos foi dado para a gente ficar em silêncio diante de governos corruptos, injustos, ou diante de autoridades que não fazem aquilo para o qual elas foram instituídas. Então, Paulo, ele escreveu ali entre o ano 50 e 55 depois de Cristo. Nero havia acabado de assumir o principado, de Roma, e Nero, diferente das caricaturas que se faz a respeito dele, das caricaturas populares, ele começa bem. Ele começou bem o seu governo. Ele começa apoiando o Senado, valorizando o Senado, cobrando menos impostos. Quem não gosta de menos cobrança de impostos?
E ele tem do seu lado um braço direito, né, que a história vai dizer e chamar de Sêneca, um homem muito sábio, a quem ele consultava o tempo inteiro, e ele busca começar, então, o seu governo de forma sábia. Então, um pano de fundo de Romanos 13 é que, ainda que os imperadores eles fossem considerados divindades, isso só acontecia depois que eles morriam. E, é claro, o final da história de Nero vai mostrar que ele não foi alçado ao padrão de divindade, porque, como eu vou relatar daqui a pouco, ele foi uma lástima, né? E nem mesmo os romanos queriam considerá-lo assim. Bem, queridos, o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, Pedro ele deseja focar em como deveria ser o comportamento dos seus leitores, né, das pessoas que ele estava pastoreando ali naquela época, diante das autoridades. E essa é uma passagem que também tem sido muito abusada e levado cristãos a permanecerem em silêncio diante das injustiças ou de governos corruptos. Portanto, a nossa obediência ao Estado ou a autoridades em geral, ela tem os seus limites. Ela tem os seus limites. E eu quero então convidá-los para a gente ler a passagem que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Você pode acompanhar a projeção, porque eu lerei na Nova Versão Transformadora, que diz assim: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazerem o mal. Tratem todos com respeito, amem os seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós somos limitados diante do texto sagrado, diante da Escritura sagrada, a gente é limitado pelas nossas concepções de vida, pelas nossas visões a respeito da sociedade, do mundo, de como que a história chegou até a nós. E se o Senhor não nos ajudar nesta hora, Pai, a gente pode não glorificar o Teu nome por meio da Tua palavra. Então, nós pedimos, Pai, glorifica o Teu nome e traga, Senhor, ensino ao nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, Pedro, a gente se propôs a pregar capítulo após capítulo nesse livro, e aí quando chegou nesse tema aqui, eu falei, ai meu Deus, será que não dá para eu passar isso para alguém, não? Porque isso é interessante quando a gente pensa em expor as Escrituras texto após texto, porque isso faz com que o pregador não tenha muita escolha, de para onde ele vai fugir, a não ser que ele passe para alguém que está na equipe de pregação, né? Esse texto aqui eu vou passar para o pastor Orlando, esse aqui eu vou passar para a Fernanda, vou passar para a pastora, mas não, caiu para mim. E aí a gente tem que encarar a palavra de Deus a despeito do ambiente ou daquilo que está se vivendo na sociedade. Bem, Pedro escreve essa epístola ali entre os anos 60 e 64. Provavelmente ele já tinha noção do texto que Paulo escreveu a respeito de autoridade. Então, o texto de Romanos com o texto de 1 Pedro tem uma conexão, sim, tem algumas conexões, né? E naquele período que Pedro escreve o seu texto,
cristãos estão sendo presos em Roma, estão sendo coagidos a confessar coisas que eles não fizeram, como, por exemplo, ter incendiado a própria cidade de Roma. Muitos foram, portanto, mortos. Outros foram queimados em praça pública, especialmente ali ao lado do Coliseu. E Pedro começa, no verso 13 aqui, com uma expressão, né, que vai dar margem também para má interpretação. Submetam-se a todas as autoridades. Submetam-se. Primeira expressão é essa. Ou, na Revista e Atualizada, sujeitai-vos. Sujeitai-vos, submeta. A ideia do texto aqui, irmãos e irmãs, não é uma mera obrigação à obediência. O que Pedro no texto nos chama é a ter uma atitude deliberada, uma atitude consciente, uma atitude voluntária de obediência. Então, o cristão, aqui na visão de Pedro, se coloca deliberadamente debaixo das autoridades e de instituições humanas. Essa noção de obedecer conscientemente e de colocar-se voluntariamente debaixo da instituição humana é importante, porque Pedro, ele quer frisar aqui que o cristão, ele obedece às instituições humanas quando essas instituições humanas, elas são justas e retas. Mas quando elas propõem um caminho de desobediência ao próprio Deus, aí a gente precisa lembrar e ter em mente que em Atos, no capítulo 5, se não me engano, no verso 27 a 29, quando Pedro ele é confrontado pelo Sinédrio, que é o poder religioso e político ali da sua época, que ordena que Pedro pare de pregar o Evangelho, a resposta dele é: importa obedecer a Deus e não aos homens. Ele se coloca totalmente contra aquele mandamento que estava em oposição ao mandamento de Deus. Então, esse vai ser um fio condutor dessa mensagem nessa manhã, irmãos. Embora, em vários momentos, para eu chegar no meu ponto, eu possa parecer repetitivo, mas é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Quando há um conflito entre uma ordem do Estado ou das autoridades humanas com uma ordem de Deus, o apóstolo coloca-se ao lado da ordem de Deus, até de forma rebelde. E é claro, naquele episódio, Pedro vai ser preso. E quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele faz é desobedecer de novo às autoridades e continuar pregando. Bem, se nós lermos sujeitai-vos ou submetam como uma ordem absoluta, nós teremos uma aparente contradição no texto sagrado. Mas o submetam-se aqui, irmãos e irmãs, é colocar-se debaixo de autoridade de forma deliberada, mas nunca de forma absoluta. Nunca de forma absoluta. E aqui é preciso lembrar que, enquanto nós vivemos em sociedade, enquanto nós vivemos nesse mundo, autoridades humanas aqui no texto têm a ver com outras esferas além de governo. Por exemplo, se você vive em família, há uma relação, ou há relacionamentos que exigem uma relação de autoridade entre as pessoas que compõem aqueles relacionamentos. Relação de pais e filhos, a relação de cristãos com os líderes eclesiásticos, a relação de cristãos uns com os outros, né? A gente poderia também ampliar isso e falar da autoridade, por exemplo, no ambiente escolar, da autoridade no ambiente de empresas, de organismos, né, ou organizações voluntárias, nos quais as pessoas querem servir ali, aí elas se submetem àquela autoridade. Bom, o fato é que na nossa vida nós vamos esbarrar
constantemente nessa relação de autoridade com as pessoas. E Pedro acrescenta, né, seja, verso 13 aí, seja o rei como autoridade máxima. Agora, o curioso aqui, irmãos e irmãs, enquanto eu pesquisava, né, aquilo que diz os estudiosos, aquilo que diz os eruditos, é que a palavra rei, ela estava proibida de ser usada no Império Romano. A palavra rei, ela estava banida de ser utilizada no Império Romano. Alguém poderia dizer, ele se descuidou, ele estava querendo se referir ao imperador. Olha só, os eruditos dizem que Roma surgiu como uma monarquia, mais ou menos, nós não sabemos ao certo, entre os séculos 7º e 8º antes de Cristo. E mais ou menos no século 6º antes de Cristo, o Senado, ele dá fim à monarquia lá em Roma. E esse título rei, ele passa a ser oficialmente proibido. Então, ou seja, 500 anos antes de Pedro, 500 anos antes do cristianismo, até mesmo antes do nascimento de Jesus, a palavra rei já estava banida do uso público em Roma. Então, Pedro escreve como alguém, não apenas alguém inocente, alguém desatento, mas ele escreve, irmãos, relacionando as verdades do Antigo Testamento com aquilo que ele queria ensinar para os seus leitores na sua época. Então, a pergunta é, por que Pedro usaria a palavra rei? Por que ele usaria essa palavra? Bem, Pedro é um conhecedor do Antigo Testamento, e é possível ver na sua primeira e segunda carta, e também na própria visão de Lucas, em Atos, quando ele está descrevendo a presença de Pedro, em vários episódios, que Pedro, ao pregar, ele conhece profundamente o Antigo Testamento. Então, ele usa o termo rei, não por acidente, mas para falar de uma figura de um rei ideal, né? Então, Pedro ele tá chamando aqui os seus leitores judeus, a maioria deles também conhecia o Antigo Testamento, para olhar para a figura do rei a partir de Davi como um rei justo, como um rei reto, como um rei que andou nos caminhos do Senhor. E é interessante que em vários textos do Antigo Testamento a gente vai ver a seguinte citação: fulano era reto, ou foi reto e andou nos caminhos de Davi, seu pai. A gente pode lembrar do rei Asa, a gente pode lembrar do rei Josias, do rei Ezequias, do rei Josafá, do rei Uzias, do Jotão, de Joaze, até mesmo de Amazias. Todos esses reis, eles andaram segundo o conselho do Senhor. Então, nos parece aqui, queridos irmãos e irmãs, que o apóstolo, ele não está nos ordenando que obedeçamos a qualquer tipo de rei, ou a qualquer tipo de autoridade, mas uma autoridade que representa justiça, retidão, que representa aquilo que Deus instituiu para que as autoridades o assim fizessem. Bom, ao usar então esse termo que foi banido, que foi proibido lá em Roma, Pedro está querendo conectar os seus leitores com essa visão de que as autoridades poderiam cumprir um papel que Deus designou. E o rei em Israel, ou o rei em Judá, diferentemente dos reis das outras nações, que eram rei, profeta e sacerdote, o rei do Antigo Testamento, ele sabia que ele tinha o seu poder limitado. E o poder limitado do rei, a partir de Davi, queridos irmãos, era de que eles estavam debaixo da lei do Senhor. Eles sabiam que eles precisavam andar segundo o caminho do Senhor. O rei do Antigo Testamento, ele não era nem profeta e ele não era nem sacerdote. Vocês percebem aí? Ele não poderia acumular, por assim dizer, a função de ser um líder político e um líder religioso.
E quando isso aconteceu na figura de Josias, o negócio não foi bom. A Bíblia diz, e vocês talvez se lembrem, que Josias, Deus permitiu que uma lepra viesse sobre ele, e para refrear o poder daquele rei. Embora Josias tivesse feito um reinado segundo a vontade de Deus, não era dado a ele ser sacerdote. E ele passou boa parte dos seus 50 anos de reinado, praticamente num lugar isolado por causa da sua lepra, sendo boa parte do tempo representado por uma outra pessoa. Então, o rei, queridos, no Antigo Testamento, é aquele que anda nos caminhos de Deus, ou nos caminhos de Davi. Ele sabe que o seu poder é limitado por Deus, e ele sabe que o seu poder também, ele é questionado e balizado pelo profeta e pelo sacerdote. E é nesse sentido, queridos, que nós somos chamados, então, a nos submeter às autoridades, mas não a qualquer tipo de autoridade e não a qualquer tipo de proceder que essa autoridade eventualmente esteja fazendo. Queridos, então, vejam só, o nosso texto segue, né? No verso 14, ele segue no verso 14 dizendo o quê? Que sejam os oficiais, né, ou as autoridades, nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É interessante aqui que, novamente, né, a palavra autoridades ou governantes, e isso quer dizer o quê? Aqueles que exercem governos de Estado ou de qualquer organismo, ou aqueles que detêm algum tipo, né, de autoridade sobre as pessoas na sociedade. A pergunta seria, qual que seria uma legítima autoridade, segundo, então, aquilo que as Escrituras dizem, né? Um pastor e teólogo, Wayne Grudem, ele vai dizer assim que os governos que deixam de punir malfeitores desobedecem ao propósito divino. E aí o texto vai dizer claramente que, então, o propósito legítimo de uma autoridade ou de um governo seria o quê? Conforme o verso 14 aí. Eles são enviados por Deus para castigarem os malfeitores, ou aqueles que fazem o mal, e louvar ou honrar aqueles que fazem o bem. E aí a gente poderia lembrar aqui que um organismo chamado Atlas da Violência, em 2021, no Brasil, ele levantou que nos últimos, pegando 2021 para trás, né, então de 2011 até 2021, 600 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Mais ou menos 45 mil pessoas por ano. E, de um lado, quem trabalha na segurança tem aquela sensação de que está enxugando gelo. A maioria desses casos não são resolvidos, as famílias que perdem pessoas carregam essa dor e a sensação de justiça não é cumprida. Por outro lado, a gente tem um Estado que é voraz, um Estado que é faminto, um Estado que não responde adequadamente ao seu papel, um Estado que intervém em áreas que ele não foi chamado para intervir. Ele quer dizer o que é família, ele quer dizer como deve ser a relação de pais e filhos, filhos e pais, ele quer dizer como deve ser o culto, quais são as limitações do culto a Deus e da religião. Ele se mete em tudo e não faz o que é básico. Será que esse Estado é legítimo? Será que esse Estado que deixa de atender o mínimo, ele deve obediência absoluta? Claro, a resposta é não, irmãos e irmãs. E o verso 15 e 16, ele vai dizer, o apóstolo vai tratar do nosso comportamento, porque
Ele vai tratar do nosso comportamento e tentar nos mostrar, de alguma maneira, por que, então, ainda que esse Estado seja absolutamente falho, por que a gente deve se submeter ao rei, não de maneira absoluta, né, mas apenas naquilo que é necessário, como modelo daquilo que foi descrito no Antigo Testamento, né, o rei justo, o rei reto, aquele que andou nos caminhos de Davi. O verso 15 vai responder: porque é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Quais eram as acusações que aquelas pessoas que estavam sendo pastoreadas por Pedro e pelas igrejas que estavam dispersas ali, naquela época, estavam sendo acusadas, especialmente em Roma? Irmãos, eles estavam acusando, especialmente os cristãos, de não serem leais ao império. Eles acusavam os irmãos de promover festas e orgias, porque os irmãos falavam da festa ágape, da festa do amor. Então, eles acusavam os cristãos de promover festas com orgias. Eles acusavam os cristãos de comer carne humana, porque eles declaravam que, numa reunião restrita, eles comiam da carne e bebiam do sangue de Cristo. E eles acusavam os cristãos de não serem bons cidadãos. Mas Tertuliano, um cristão ali dos primeiros séculos, aliás, advogado brilhante, ele vai dizer assim: por que vocês nos prendem? Por que vocês nos arrastam para as prisões? Por que vocês nos levam para as praças públicas? Para que a gente confesse aquilo que a gente confessaria com alegria, que Jesus Cristo é o Senhor. Olhem para as nossas famílias. Nós temos famílias melhores do que a maioria da sociedade. Os nossos filhos são mais tementes e obedientes a Deus. Nós pagamos os impostos. É claro que aqui a gente tem um problema quando a gente olha para nós mesmos e para a nossa sociedade do nosso tempo, né, irmãos? A maioria das famílias, ou a maioria das pessoas, vivem semelhante à sociedade que nós vivemos. Os vícios que estão presentes na sociedade estão presentes na maior parte daqueles que se declaram cristãos e da igreja evangélica. Não é muito diferente. Nem no número de divórcios, nem no número de vícios, seja ele qual for, nem na maneira como nós fazemos entretenimento ou buscamos entretenimento. Então, é muito semelhante. E como, então, que a sociedade poderia olhar para nós e vermos aquilo que o verso 15 diz, para que, pelo nosso proceder, nós pudéssemos calar os ignorantes a nosso respeito e aqueles que nos acusam falsamente. Bem, o verso 16 vai dizer que nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós somos escravos de Deus. E ele completa: não usem, portanto, dessa liberdade como desculpa para fazerem aquilo que é mal ou para seguir o seu próprio caminho. E aí nós temos um problema sério, né? É o problema da liberdade. Como cada um de nós lidamos com o problema da liberdade? Por quê? Porque tudo aquilo que aparentemente não nos agrada, seja numa vida familiar, seja numa vida conjugal, seja numa relação com o patrão, seja numa relação com outras pessoas ou com autoridades, normalmente a gente quer exercer a nossa liberdade a despeito de Deus. E o ponto que Pedro está levantando aqui, amados irmãos e irmãs, é que o cristão, ele é livre, ele é mais livre quando ele se reconhece absolutamente servo do Senhor, escravo de Deus. A palavra é absolutamente politicamente incorreta, né? Alguém no nosso tempo dizer assim: eu sou escravo de Deus. Mas a palavra escravo aqui é
é aquele que está ligado a Deus e submisso a Deus de uma maneira tal que ele reconhece em Deus aquele que lhe dá condições de ter toda a liberdade que ele não teria em qualquer outro lugar. Então, a nossa obediência não é por medo, não é por qualquer obrigação, mas ela é por temor e reverência ao nosso Senhor. E aí, na hora que parece que Pedro está esclarecendo tudo, a gente vai terminar bem o texto, o verso 17 ele dá uma embaralhada de novo, porque ele fala assim, olha, tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, e temam a Deus e respeitem o rei. Gente, ele não vai fechar esse negócio, não? Ele vai deixar esse negócio difícil ainda para nós? Bom, aqui seria importante a gente olhar para esses 4 mandamentos distintos de Pedro, numa posição de ordem, de prioridade, por exemplo, né? Então, aqui, em primeiro lugar, Pedro, provavelmente está querendo dizer, temam a Deus. Em segundo lugar, amem uns aos outros. Honrem ou respeitem a todos na sociedade. Respeitem. E aí, respeitar a todos na sociedade não quer dizer que eu vou aprovar o que as pessoas pensam, ou aprovar o que as pessoas fazem, mas eu vou dizer, elas têm direito de fazer as suas escolhas. Esse é o ponto, que muitas vezes cristãos não são compreendidos na sociedade. A gente não tem essa voz, e ela está cada vez menor, até porque muitos líderes religiosos não estão, ou pastores evangélicos não estão muito firmes nessa posição, e finalmente honrem ao rei. Então, o que esses 4 mandamentos distintos de Pedro estão revelando? Que Deus é a autoridade acima de todos, e irmãos, sociedade e rei estão no mesmo patamar, ou deveriam estar no mesmo patamar. Queridos, eu gostaria de fazer um resumo e algumas aplicações para a gente finalizar essa mensagem nessa manhã. Primeiro princípio que essa passagem traz para nós, que Deus é fonte de toda autoridade. É Deus quem delega a autoridade. Então, Pedro, ele ensina e orienta os cristãos a sujeitar, a submeter a toda a autoridade humana por causa do Senhor. É isso que diz o verso 13, por causa do Senhor. Então, nós não fazemos por medo, nós não fazemos por ignorância, a gente não faz pensando que essa autoridade ocupou o lugar de Deus e vai organizar toda a vida humana e vai trazer todas as benesses que ele promete para chegar ao poder. O cristão não pode ser iludido, não, mas ele o faz por causa do Senhor. E é isso que o texto está dizendo, que esses reis e autoridades, ou conforme diz o verso 14, esses oficiais nomeados, eles são enviados por Deus, mas eles não possuem autoridade absoluta, só Deus possui a autoridade final. Então, queridos, os cristãos eles têm obrigações com o Estado, mas as suas obrigações com Deus e com os irmãos são maiores. É interessante que muitos cristãos têm absolutamente esquecido desse princípio. Eles querem promover uma revolução na sociedade sem cumprir com obrigações para com Deus e para com os seus irmãos na fé, deixando de lado ou priorizando as obrigações com o Estado. Bem, o Estado pode exigir obediência, dentro dos seus limites propostos, para os quais ele foi instituído. É isso que o verso 14 está querendo dizer. Olha, quando esse se desvia, quando esse deixa o seu ideal, quando esse inverte o poder que foi dado por Deus, queridos, enaltecendo aqueles que fazem o mal e castigando aqueles que praticam o bem, essa autoridade, ela se colocou em oposição a Deus e ela, então, precisa ser questionada.
ela precisa ser confrontada, ela precisa ser levada diante de Deus. Então, a gente permanece com Atos 5, verso 27 a 29, quando Pedro diz: importa obedecer a Deus e não a homens. E, finalmente, o resumo, a gente poderia colocar um quarto princípio, de que a submissão às autoridades humanas legítimas, elas demonstram uma submissão a Deus por causa do Senhor, conforme o verso 13. Então, a nossa motivação em obedecer a autoridades e a nossa submissão à vontade de Deus é que nos leva a glorificar e exaltar o nome de Cristo. Algumas aplicações gerais, irmãos. O Evangelho, ele tem implicações para todas as áreas da vida. O Evangelho, ele tem implicações para todas as esferas da criação, inclusive as questões políticas. Uma outra aplicação, o Evangelho ensina que a igreja e o Estado são esferas distintas, igualmente estabelecidas por Deus, mas com papéis distintos na criação. Então, o Estado, ele não tem o poder, ou não deveria ter, e esse poder está sendo usurpado, de dizer como que a gente deve educar os filhos, como que a gente deve educar as crianças, como que a gente deve educar uns aos outros, como que a gente deve lidar com a nossa liberdade. E a gente precisa lembrar, numa terceira aplicação, que Deus ordena as autoridades, mas delimita a sua esfera de atuação ou de inferência nas nossas vidas. Há limites para o Estado, e esses limites são o indivíduo, é a família, é o próprio Deus Trino, o Deus único e soberano. Então, deve-se respeitar o Estado e as autoridades, mas nunca ao custo da nossa liberdade, a liberdade da pregação, a liberdade de culto, assim como a liberdade de consciência. Assim como a liberdade de consciência. E para concluir, queridos, quando a gente diz que lá na década de 30, erroneamente a igreja na Alemanha se associou ao partido político socialista e a Hitler, mais para frente, quando houve a reunificação das igrejas protestantes na Alemanha, o pessoal parou, os teólogos pararam e escreveram a declaração chamada Declaração de Barmen. E no capítulo 8, no parágrafo 18, eles escreveram: rejeitamos a falsa doutrina de que à igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização e a seu bel prazer, com perspectivas e convicções ideológicas e políticas, reinarem. O que a igreja estava fazendo ali naquele momento, gente? Eles estavam dizendo assim: a mensagem de Cristo, ela deve prevalecer. A mensagem de que Deus se fez carne, Deus habitou no meio de nós, Deus ministrou nesse mundo, Ele mesmo foi preso e morto pelas autoridades, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para a nossa salvação. Essa mensagem precisa sobressair sobre qualquer outra mensagem. Essa é a nossa mensagem, porque essa mensagem, ela fala não apenas de um bem-estar que a sociedade pode e deve buscar neste mundo, mas principalmente da glória futura e da segunda vinda de Cristo, para que a gente possa reinar num mundo onde não haja dor, onde não haja fome, onde não haja o desprezo, onde não haja corrupção, onde não haja malfeitores que não pagam por aquilo que fazem. Queridos, o Senhor nos chama para vivermos nesse tempo difícil. A gente sabe que é ano de pleito eleitoral no Brasil. E envergonha-nos, como igreja evangélica brasileira, quando algumas igrejas cedem o púlpito para autoridades falarem dos seus projetos políticos.
E ainda quando essas autoridades não deixam o seu cargo de pastor, de missionário, ou de líder, ou de presbítero, e continuam usando o púlpito para o seu projeto de promoção política. Envergonha-nos quando a igreja não distingue claramente o seu papel e o seu lugar. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, que Deus nos leve a estar de joelhos diante dEle, para que a gente tenha sabedoria para viver nesse tempo difícil. Oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra, e nós pedimos, Senhor, que a nossa nação esteja diante de Ti, que as autoridades estejam diante do Senhor. Como nós lemos no Salmo 10, Pai, muitas dessas autoridades, elas agem como se não tivessem que prestar contas a ninguém. E muitos dos que sofrem, Pai, muitos daqueles que estão sofrendo nesse momento se perguntam, será que eles não têm medo de um julgamento? Será que eles não têm medo de que haverá um dia em que eles prestarão contas de tudo que fazem? Sim, Deus, nós sabemos que pela Tua palavra o Senhor diz que o Senhor vai julgar a toda a terra. O Senhor vai julgar especialmente, Pai, aqueles que não se dobraram ao Senhor, ó Pai. E a Tua palavra diz que toda a terra se dobrará, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, no juízo final, que o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. E nós pedimos, Senhor, que a igreja brasileira lance fora toda a idolatria, lance fora toda a ilusão de que, por meio das autoridades humanas, a gente pode realizar o reino nessa terra. E, acima de tudo, Pai, ajuda-nos a manter o nosso coração temente ao Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a manter a missão de proclamar Jesus acima de todas as coisas, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir mais um cântico.